Olá. Hoje o Gabinete de Psicologia traz-vos o tema Diferença entre Psicologia Clínica e Psicoterapia. Temos connosco a doutora Beatriz e a doutora Sofia. Vamos falar um bocadinho sobre este tema? Sim. Este tema é interessante porque muitas vezes nos colocam em consulta. Qual é que é a diferença? Eu devo procurar um psicoterapeuta, um psicólogo? É importante dizer que a principal diferença é a formação. Um psicólogo tem uma licenciatura ou um mestrado, 5 anos, a partir de 5 anos de formação, e um psicoterapeuta tem uma formação adicional, é uma formação especializada, exatamente. Portanto, pós-graduada, depois da universidade, e portanto é alguém também com mais experiência nesse sentido. É uma formação ainda longa, são de 3, 4 anos, depende da... Mais, exatamente. 500 horas de casos supervisionados, não é? Depende da vertente, não é? Construtivista, mais humanista. Portanto, há várias especializações dentro da psicoterapia. Sim, cognitiva comportamental, psicanalítica, portanto existe aqui uma data de condicionantes que podem diferenciar o tempo de formação, mas apesar de tudo é uma formação mais longa do que as formações normais. Mais especializada, não é? Mais focada na mudança, se calhar. Exatamente. Do que a formação base em psicologia. A psicoterapia pode ser adquirida, portanto é uma ferramenta, são várias ferramentas e várias técnicas que podem ser adquiridas por um profissional que tenha uma base em saúde. Portanto, psicólogos e não só, médicos psiquiatras. E, portanto, o psicólogo pode ter, portanto, terá a base em psicologia, mas pode ter formação mais especializada em psicoterapia, portanto, que lhe dá mais técnicas, talvez para lidar com outras questões que sejam mais prolongadas no tempo e, portanto, mais profundas. Sim, mais relacionadas talvez com a personalidade e mesmo com a pessoa em si, não tanto, se calhar, a ação e as coisas no momento, a mudança de comportamento no imediato, que talvez possa ser uma componente mais trabalhada numa consulta de psicologia. Por exemplo, eu sou psicoterapeuta, não é? Beatriz está em formação de psicoterapia. Vou iniciar, sim. Sim. E a Sofia, daqui a algum tempo, provavelmente irá fazer este percurso, não é? Eu acho que a relação não é perturbada quando nós temos um psicólogo clínico, não é? E um psicoterapeuta. Não quer dizer que o paciente fique pior servido do que se tiver um psicoterapeuta, concordam? Sim, sem dúvida, claro. Depende também muito da temática. O psicólogo sabe os seus limites e, portanto, se sentir que está a ultrapassar um lugar ou as necessidades do cliente são diferentes do que a sua formação e a sua experiência pode dar, obviamente que também irá encaminhar para outro colega mais especializado. Mas na generalidade dos temas, um psicólogo clínico em clínica privada tem também aqui uma vertente mais psicoterapêutica e, portanto, está apto para dar uma consulta e fazer um processo, obviamente, psicoterapêutico. Portanto, tem tanta competência como um psicólogo que não tenha a especialidade em psicoterapia. Podem ter diferentes funções e diferentes objetivos em cada uma, mas um psicólogo sem essa componente terá condições para conduzir uma consulta e lá está, como a Beatriz estava a referir, que se sentir que não tem condições ou que aquilo necessitava talvez de mais técnicas ou de outra formação, irá encaminhar o caso para um psicoterapeuta, se for o caso. Chegam-nos alguns clientes que pedem especificamente, eu quero um psicoterapeuta. Às vezes com questões que podem ser trabalhadas por um psicólogo clínico, não é? Sim. Isso acontece-vos. Sim. E nesse caso acho que é importante aquela questão do ajuste das expectativas, que é explicar de facto o que é um psicoterapeuta e o que é um psicólogo que não tem essa formação e talvez explicar que é esse que nós conseguimos, o psicólogo sem essa formação terá competências para conseguir atender aos objetivos e as expectativas daquela pessoa. E portanto se calhar também fazer essa psicoeducação, porque muitas vezes as pessoas podem também não saber qual é que é a diferença exatamente e portanto procuram uma coisa e por vezes não sabem que aquilo pode ter a ajuda de um psicólogo. Não é? Sim, por questões de tomada de decisão, questões pontuais.
Ansiedade, depressão, um psicólogo clínico com a formação trabalha todas essas temáticas, claro que sim. A vantagem de ter uma formação em psicoterapia é uma formação adicional, não é? Portanto, aqui mais experiência, mais conhecimento, mais supervisão, e, portanto, aqui uma data de componentes que, no fundo, importantes. Pretendes, quando estás agora a iniciar a formação, foi o que eu pretendi, não é? Exatamente. Adquirir o quê? É adquirir conhecimento, não é? Adquirir conhecimento não só teórico, mas consolidar também o conhecimento que tenho adquirido na prática e, portanto, acho que, sendo que a psicoterapia tem feito parte a intervenção em clínica privada tem feito parte da minha vida profissional, senti que fazia todo o sentido especializar-me aqui em psicoterapia. E semelhanças entre os dois? Acho que as semelhanças, na verdade, ambas têm um objetivo muito claro, que é aliviar o sofrimento psicológico do outro, promover autoconhecimento, não é? Que um desenvolvimento pessoal, a pessoa conhecer-se, conhecer as suas emoções, conhecer de que forma é que a sua história educacional tem um impacto também na forma como pensa, como age, como se comporta, como se sente, e, portanto, este autoconhecimento torna-se importante também para tomar decisões de forma mais consciente, de forma mais autónoma, e este acaba por ser o final, não é? O objetivo final de a pessoa ter conhecimento sobre si mesma o suficiente para ser autónoma e independente nas suas escolhas. Portanto, é a questão da promoção da autonomia, do bem-estar, e os dois são centrados na pessoa. Exato. Portanto, é sempre sobre a pessoa que está à nossa frente e que está ali a procurar ajuda. Portanto, há semelhanças. Termos de duração. Sim. Às vezes há mitos, não é? São processos muito longos, a psicoterapia. Exato. Depende muito do objetivo. Não é? Há temáticas onde em 6 meses, se for uma coisa mais pontual, um problema mais específico, pode ser um transtorno de adaptação, suficiente. até às vezes 3 meses. Sim. Exatamente, tomada de decisão, não é? Aqui temas que podem ser mais sucintos, digamos assim. No entanto, um processo psicoterapêutico mais profundo, com mais autoconhecimento, tende a ser um processo mais longo. 1 ano, 2, 3, depende. 4. Às vezes com interrupções também, não é? Numa fase inicial com mais frequência, 1 vez por semana, de 15 a 15 dias, depois passar para 1 mês, depois 3 meses, e depois eventualmente follow-up, não é? Um follow-up, exatamente. E, portanto, é algo que não é linear, que vai ter consultas semanais, pelo menos na cognitiva ou comportamental, não é? Sim, depende das correntes, não é? Depende da necessidade da pessoa. Exatamente, claro. Se estiver num sofrimento quando nos procura, talvez a frequência inicial seja mais, portanto, sejam consultas talvez semanais ou bissemanais. Depende sempre da necessidade e é sempre ajustado à pessoa que está ali à nossa frente. Sim. No fundo, sinto que o mais importante em consulta é ouvirmos a pessoa e adaptarmos, não é? Independentemente da abordagem terapêutica que tenhamos, não é? Portanto, seja psicanalítico, cognitivo ou comportamental, construtivista, todas estas abordagens têm vantagens e desvantagens, como tudo. Não existe uma melhor ou uma pior. Depende muito da preferência do psicólogo, mas também das necessidades e da personalidade do cliente, não é? Sim, portanto, hoje em dia já se pretende uma abordagem mais eclética, não é? Integrativa. Não é? Sim. O psicólogo está ali para o cliente e, portanto, não para seguir estritamente uma abordagem específica psicoterapêutica, mas sim integrar, obviamente, tudo o que tenha conhecimento e formação, mas integrar e para corresponder às necessidades do cliente. Portanto, esta integração é importante. E aquela questão de ser ajustado, portanto, uma abordagem que vá de encontro àquilo que a pessoa precisa, portanto, com base na evidência, o que é que será mais benéfico e terá mais proveito para esta necessidade que a pessoa nos está a comunicar. E, portanto, nós também fazemos esse ajuste. E, portanto, não sermos
muito rígidos. Portanto, haver uma flexibilidade da nossa parte também neste ajuste. Ok. Obrigada. Ficamos por aqui. Obrigada. Este tema. Obrigada. Até à próxima.